Satnam, eu tô gravando esse vídeo que é para esclarecer algumas dúvidas que têm surgido, né, em relação ao Kundalini Yoga, a vários aspectos dessa tradição. Um deles que ocorre bem frequentemente é a questão da roupa, né, do branco, da cor, do turbante. Essa é uma pergunta bem comum, né? Me perguntam, né, por que a gente usa no Kundalini Yoga essas roupas mais. O branco, a razão de utilizar o branco é que ele é uma tecnologia de acumulação de energia. O branco ele tem nele todas as outras cores. Então, quando a gente está acumulando energia nos nossos chakras, nos nossos centros energéticos, o branco ele ajuda a manter e a absorver as energias do ambiente positivas. Então, existem até relatos que pessoas que estavam no Japão, quando derrubaram a bomba de Hiroshima, as pessoas que estavam usando o branco tiveram menos radiação negativa atingirem o corpo delas. Porque o branco também tem uma função de proteção. Como você está fazendo uma prática energética, né, intensa, é legal ter essa proteção do seu corpo áurico. Então, no Kundalini Yoga a gente tem 10 corpos, né, e um dos corpos é o corpo da nossa aura. É o corpo daquele campo energético que a gente emana, que pode ser grande, quando a gente está doente, esse corpo ele diminui. O branco ajuda a expandir essa aura. E com a prática do Kundalini Yoga, à medida que a gente vai irradiando essa energia, ele expande mais e mais esse corpo energético. Então, por isso que se usa o branco. E o turbante se usa, que também é uma outra tecnologia, de manter o Kundalini no corpo. Então, à medida que o Kundalini vai subindo com a prática, irrigando os chakras com energia, ele chega num momento que ele chega na sua cabeça. E o que o turbante faz? Ele mantém essa energia circulando, a energia retorna e ela continua em você circulando. Então o turbante ele faz a prática ficar mais poderosa. Ainda tem um elemento de proteção também da sua cabeça e também de união dos polos esquerdo com direito. Então, na nossa cabeça, no nosso cérebro, a gente tem esses dois polos e quando a gente amarra o turbante, a gente faz de uma certa forma, com uma certa intenção, para poder também sentir essa centralidade do nosso ser, né? Que é uma centralidade do feminino e do masculino, que é a centralidade de nós que faz o Kundalini subir, né? A união dentro de nós. Então o turbante ele lembra isso, ele traz isso. E quando a gente usa o turbante é como se desse uma sensação que a gente está mais conectado, ligado, atento, bem assim enraizado no nosso centro. Quando você usa um turbante, você fica menos cansado no fim do dia. Eu já experimentei usar durante o dia. Realmente você acaba o dia diferente quando você tira o turbante. E essa vestimenta, esse turbante, essa roupa, vem da tradição Sikh, que é uma tradição indiana do norte da Índia, de onde vem o Kundalini Yoga. O Kundalini Yoga ele vem de um livro também, a tradição da literatura vem de um livro principal, que é o Japji, que é considerado um livro sagrado que foi canalizado através de uma língua chamada Gurumukhi. Então a língua que a gente usa não é o sânscrito, que é a língua indiana, né, tradicional do yoga, mas é o Gurumukhi, que é uma língua diferente, que foi canalizada pelos grandes sábios dessa tradição, como uma língua que emanava a energia desse Kundalini Yoga. E com essa língua eles escreveram o Japji, do qual a gente tem vários mantras, né, que a gente utiliza aqui nas aulas. Então, eu espero que isso possa te dar um pouquinho de uma localização, né? E nessas práticas eles utilizam o turbante e as roupas brancas. Essa prática, né, era uma prática que era só compartilhada com Brahmins, com pessoas de castas altas na Índia. Pessoas, né, que eram altamente selecionadas e havia muito tabu que se isso fosse compartilhado fora dessas castas, que haveria coisas ruins aconteceriam e tudo mais. Então, houve um professor chamado Yogi Bhajan, que é o professor que trouxe esse conhecimento para o Ocidente, sobre muita controvérsia, né? Porque não era para ser compartilhado, mas ele achou, não, agora estamos entrando na era de Aquários,
na era em que o conhecimento é de todos, é compartilhado. Então, é muito importante que todos tenham acesso a essa tecnologia maravilhosa. Então, ele trouxe, enfim, ensinou por várias décadas, nada ruim aconteceu. E realmente mostrou a todos, né, a importância de compartilhar, a importância de dividir nossa sabedoria, nossa verdade. E trouxe esse conhecimento para todos nós. E aí eu vou falar um pouquinho também sobre alimentação, porque surgiu essa pergunta. Na tradição do Kundalini Yoga, somos lacto-vegetarianos. Isso não é algo que vem de uma imposição, de jeito e maneira, né? A lactose, por exemplo, por que não somos veganos? Porque nessa tradição nós acreditamos que o leite, o queijo, eles protegem nossos nadis, nossas energias, como se um desgaste do fuso elétrico delas pudesse acontecer sem a lactose, tá? Porque ela meio que protege, dá uma gordurinha extra para que essa subida do Kundalini não desgaste nosso sistema nervoso. Então a crença da lactose é essa. Claro que existem pessoas que são alérgicos ou que por outras razões preferem não consumir o leite, mas nós a princípio nós seríamos lacto-vegetarianos. Se você, por exemplo, come carne, não tem problema algum, né, você praticar, obviamente. Se um dia você continuar praticando, é possível que naturalmente, no nível energético, você comece a não ter mais interesse por comer carne ou coma menos. Porque a transformação do Kundalini Yoga acontece no nível energético primeiro. Não é nunca uma imposição moral, antes de ser uma coisa que você sinta no seu coração, que mova você num nível que vem do energético mesmo. É muito natural quando você não está com mais vontade, você mesmo sente, né? Bem diferente do que uma imposição moral, assim, meio que colocada em cima de você. A outra coisa que é recomendada em termos de dieta é o consumo das grandes raízes, né, que é chamado alho, a cúrcuma, o gengibre e a cebola, que são coisas que algumas tradições de yoga não repelem, né, não gostam, porque elas estimulam as energias sexuais. Mas como o Kundalini ele trabalha com as energias sexuais, com as energias do primeiro e segundo chakra, a gente não quer que isso diminua, a gente na verdade quer que essas energias continuem aflorando para a gente ir transmutando elas e ser uma constante fonte, né, de energias para a gente. Então é muito utilizado dessa forma. E também queria falar um pouquinho do Ayurveda, né, um pouquinho da perspectiva do Ayurveda versus do Yoga. Não que tenha que haver uma contradição, mas eles são um pouquinho diferentes, né? No Ayurveda, nós temos uma natureza com que a gente nasce, né? Nosso Prakriti, essa natureza que a gente traz, ela pode ser um dos 3 doshas que existem em toda a natureza: Pitta, Kapha ou Vata. Então a gente traz uma combinação de tudo isso, mas geralmente a gente tem uma dominância de um dos doshas. E nessa ciência, né, que é diferente, que ela incorpora tudo da natureza nela, as estações, a alimentação, o caráter psicológico de cada pessoa. E na alimentação, algumas pessoas, por exemplo, Vata, poderiam comer carne sim, porque afinal isso traz um enraizamento que é importante para elas. E as pessoas que são Kapha não comeriam tanto, então... Ou você pode, às vezes, ter um distúrbio de um elemento do dosha. Você pode ter um distúrbio de Vata, Pitta ou Kapha. Se você é Vata, geralmente você é uma pessoa assim, mais magrinha, né? Como você imaginasse assim, uma fada, uma pessoa etérica, uma pessoa inspirada, uma pessoa também que é delicada. A natureza dela é mais seca, porque ela é regida pelo vento. E no elemento negativo, quando isso fica negativo, ela pode ficar esquecida, envolvida com 1000 coisas, mas sem se comprometer com nenhuma. E qualquer pessoa pode ter um distúrbio de Vata, né? O Pitta, ele é muito claro, ele é ambicioso, ele tem um tamanho um pouquinho maior, um tamanho médio, né, de corpo, geralmente. Ele sabe muito bem delegar,
né? Ele é Pitta como se fosse o que a nossa sociedade valoriza hoje em dia, né? É a coisa da ação, do fogo, regido pelo elemento fogo. E o Kapha é a água, a terra. Então, geralmente são pessoas maiores e são elementos um pouquinho mais lentos, mais relacionados com as emoções, com a família. E pode gerar, no lado negativo, apego, emoções muito deprimidas ou assim, pesadas mesmo, né? Então, essas pessoas também têm, assim, geralmente olhos bem grandes, largos, têm a língua bem redonda, bem grande. Então, somos uma combinação de tudo isso, né? Ninguém é uma coisa só, mas quando a gente geralmente nasce com uma tendência e aos poucos na nossa vida a gente pode se tornar um outro dosha, porque a gente é influenciada tanto pelo nosso meio que a gente meio que se torna e adapta a outra coisa. Então, na alimentação, quando a gente vai se alimentar, o ideal seria a gente se alimentar de acordo com que equilibre o dosha que está em desequilíbrio e que alimente o nosso dosha principal. Então, para o Vata é bom comer umas comidas mais apimentadas, mais gordurosazinhas, né? Lactose, carne. Pro Pitta não é tão bom isso, né? Comidas oleosas. Seriam comidas mais assim, grãos, comidas que acalmem mais, né, o calor dele, comidas mais frescas, geladas, saladas. Ele digere muito rápido, né, tem a ver com fogo. O Pitta ele tem o Agni muito forte, o poder da digestão muito forte. E já para o Kapha, também é bom que ele coma um pouquinho menos, né, que ele se atente às comidas mais leves e que sejam apimentadas, mas de uma forma diferente do Vata. Então, se você tem interesse nessas alimentações, né, de cada dosha, eu posso deixar um guia aqui, você pode me dizer, que eu te indico vários guias, né? Na internet tem muitos guias, assim, o que Vata deve comer, o que Kapha deve comer, o que Pitta deve comer. E nesse sistema, os doutores do Ayurveda escutam o pulso da pessoa para determinar, né, o que está em desordem. Assim, eles escutam o que a pessoa fala sobre ela mesma, olham para a pessoa fisicamente, mas também escutam o pulso. Então, existem médicos treinados para isso. E aí eles, inclusive, podem fazer seu mapa astral escutando o seu pulso, porque no seu corpo você tem todas as estrelas, né? Eu acho isso muito incrível. Mas assim, você escutando o pulso, você tem uma noção do que a pessoa precisa equilibrar. Então o ideal, se você não sabe se você é Pitta, Kapha ou Vata, é você procurar, né, uma pessoa, um profissional do Ayurveda que vai poder escutar o seu pulso. Porque aqui a gente coloca os 3 dedos, a gente tem o pulsar do Vata, do Pitta e do Kapha. Aí você escuta qual que está mais alto, você sente uma ondulação e sente, né, de acordo com o seu treinamento, o que a pessoa precisa. Tá bom? Então eu espero que possa ter sido interessante para você, que você tenha aprendido alguma coisa nova. E é um prazer dividir e compartilhar. Namastê, Satnam!